Fala galera, Guilherme Silva aqui, eu vou trazer a análise diária do Bitcoin. Então pessoal, eu sempre falo, né, o bordão, né, vou trazer a análise diária do Bitcoin, na verdade às vezes eu vou falar de outras coisas. Então eu vou fazer a análise do Bitcoin, é lógico, mas eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades que a gente tem na Vector, que são bem legais, tá pessoal? A gente consegue criar uns filtros ali para encontrar, digamos, ativos que estão com aquelas características, né? Porque a gente tem centenas de ativos às vezes para estar procurando, digamos, eu quero que o ativo esteja com a força relativa sobrevendido, ou que ele esteja acima da média de 8, ou que ele esteja acima da 8 e a média de 200 apontada para cima, esse tipo de situação, entende? Então a gente consegue montar os filtros e ele vai nos listar os ativos que estão com aqueles filtros, né? Eu vou mostrar para vocês, digamos, uma das estratégias que eu gosto de fazer, uma estratégia de força relativa no gráfico diário. A gente consegue buscar os ativos que estão naquela situação para a gente fazer as nossas análises e ver quais deles estão aptos, né? Porque senão a gente tem que analisar um monte, ficar pesquisando um monte de ativos, cara, quais os que estão já prontinhos ali para a gente dar uma olhada, para já dar uma filtrada para a gente, né? Resumindo, é um filtro, né? Ele já te dá filtrados os ativos que estão naquela condição, tá? E também, lógico, vou fazer análise do Bitcoin e vou mostrar isso para vocês, beleza? E também vou falar a respeito do robô, vou mostrar para vocês. Eu criei uma conta ali do zero, né? Desde janeiro eu criei uma conta e comecei com 2 contratos, finalizei janeiro com 4, né? Porque eu quero ir crescendo ela para ver até onde a gente chega e tentar ir mostrando isso para vocês, né? A utilização do robô ali, beleza? Então, cara, quem é novo no canal, pessoal, não esquece de se inscrever no canal. Para quem tem interesse, me segue lá no TMJ Cripto Instagram, e também na descrição do vídeo tem ali o grupo do Telegram, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, aqui na Vector, tá? Fazendo a análise. Primeiro vamos fazer a análise do Bitcoin. O que a gente tem aqui, tá, pessoal? Tem muita gente assustada com a queda. Neste momento, eu ainda não estou muito assustado. Por quê? Porque a gente tinha uma região de resistência. Essa linha amarela, vou marcar essa linha amarela. Tá? Se eu pegar, tá vendo os fundos aqui? Fundos. Olha o fundo ali, ó. Tá vendo esses fundos? E eu vou marcar mais uma linha amarela aqui. Tá? Então, esta região. Entre esta região, entre essas duas linhas aí, ó, a gente tem o quê? A gente tinha uma região de resistência. É bem claro isso para vocês. Vocês conseguem enxergar que olha como a gente vem, tentou, furou. Tá? Esta região toda aqui, ó, é uma região de resistência. Esta região aqui, ó, eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo botar cor dentro desse negócio. Preenchimento. Rosinha. Aí, beleza. Fúcsia, tá? Então aqui, ó, isso aqui era uma região de resistência, a gente furou, tá, essa região de resistência, e agora, tá, eu até posso mudar a cor e botar uma regiãozinha verde aqui, né, ficar mais bonitinho, ó, verdinho, tá? Por quê? Porque é região de suporte. A probabilidade que eu vejo, tá, é a gente retrair nessa região. A gente tem uma LTA, olha a análise técnica, assim, ó, bem feijão com arroz, tá, pessoal? Bem feijão com arroz. Mas eu posso garantir para vocês que é o que mais funciona, ainda mais quando a gente pega um gráfico diário, um gráfico semanal para fazer esse tipo de análise, tá? Peguem gráficos diários, observem os fechamentos e abertura dos candles, olha os fechamentos e aberturas ali, ó. Aqui, ó, fechamento, olha quantas regiões fechou aqui neste fundo, por isso uma resistência, entende? Então, observem isso. Agora, o que a gente tem aqui? LTA e essa região. Eu acredito que a gente pode vir nessa região, segurar na LTA, quem sabe até dar uma furadinha nessa LTA. Se eu pegar a região de FIBO da última pernada, olha os 50% e o 61,8 aqui embaixo. Tá tudo convergindo para esta região de suporte. Então, não estou assustado com esta queda que a gente está tendo agora nos últimos 2-3 dias. A gente até formou aqui, neste candle branco, é um trap de venda aqui, né? A gente furou o topo, a gente deixa uma barra de queda e a gente perde a mínima. Tem uma, digamos, dá para operar na venda aqui com stop no topo, alvos seriam aqui, tá? Mas a gente está operando contra a tendência, a gente está, em vez de a gente estar esperando digamos, buscar uma operação de compra nas regiões de 50 e 1,8, com uma, digamos, com
uma linha de tendência acima, com um suporte aqui de topos e fundos anteriores, que é muito melhor, a gente está querendo buscar o alvo de retração, entende? A gente está operando contra a tendência. Então, eu não acho legal. Eu acho mais legal encontrar esse trap se ele fosse aqui no fundo. Por exemplo, ele vem aqui nesta região e faz esse trap ao contrário aqui. Fura fundo e volta, entende? Aí a coisa fica bem mais interessante do que fazer contra a tendência. Eu não sei se eu consegui me expressar da forma certa para explicar isso para vocês, tá? Mas isso aqui é um trap de venda aqui em cima. O ideal é fazer um trap de compra aqui embaixo a favor da tendência. Aí fica bem mais bonito. Cara, price action puro, tá, pessoal? Só olhando para os candles, vocês estão entendendo? Então, a análise do Bitcoin que eu tenho para vocês seria isso, tá, pessoal? Bem feijão com arroz, gráfico diário. A gente ainda tem uma região de compra aqui embaixo, uma região de suporte bem interessante. Eu ainda estou bem otimista que a gente pode andar mais para cima. Não estou assustado com essa queda dos últimos dias, pelo menos não por enquanto. Quando a gente furar essa LTA que a gente tem aqui, daqui a pouco formar um pivôzinho para baixo, aí eu começo a olhar para baixo. Neste momento eu comecei a olhar para cima. Aqui embaixo eu estava olhando para baixo, a partir de agora eu começo a querer olhar para cima. Então, basicamente é assim que a minha cabeça funciona. Agora vamos ver a questão dos filtros que eu falei para vocês aqui na Vector. Pessoal, venham aqui em estratégias e screen. Vou pegar a tendência, por exemplo. Eu consigo botar lá, se a média exponencial de 8 fechar acima da média de 20. Se a média exponencial eu adiciono, opções aqui, e a média exponencial de 8 fechar acima da própria de 8. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter candles acima das duas médias e fechando acima da média de 8. Isso é um modelo de filtro que eu posso colocar aqui. Aqui eu tenho um de força relativa, que é de um setup que eu ensino lá no curso. Então, se eu chegar aqui de tendência, o problema é que hoje está bem embolado, né? Vamos ver o que a gente encontra aqui. Eu botei no gráfico de um dia, teoricamente eu tenho que encontrar barras acima das médias. Aqui, ó. Então, esses dois ativos, esses três ativos, eles estão dentro dessa condição de tendência. Eu chamei de tendência ali só para mostrar para vocês, tá? Está acima, tá vendo que eu já peguei o ativo, botei no gráfico diário, ele já está me mostrando, está acima das médias, tá vendo? Então eu consigo fazer esse tipo de filtro. Se eu pegar essa daqui, também está acima das médias, tá vendo? Então eu consigo pegar a filtragem aqui dos ativos que vai me mostrar, que vão aparecer aqui somente com aqueles filtros. Então, facinho, eu já achei dois ativos que estão acima da média de 8 num gráfico diário. Se eu botasse aqui, por exemplo, minutos, vou pegar aqui 240. Somente essa, que o mercado está bem embolado, eu estava olhando isso antes. Ele está andando de lado ali. Então todas as moedas, pode ver que não aparece quase nada de opção, né? Vou botar um 5, vou botar 1 minuto aqui bem. E daí no 1 minuto vai ter bastante coisa, acredito eu. Aqui, no 1 minuto, apareceu a ADA, tá vendo? Então está acima da média de 8. O mercado, pessoal, ele está bem embolado. Então, no caso, esse aí que eu botei, que eu criei esse filtro para vocês, ele está andando em cima das médias. Então ele fica embolado, vai aparecer poucas opções. Mas é só para vocês entenderem a questão, tá? Agora, se eu pegar esse de força relativa, botar gráfico diário aqui, pegar um dia, tá? Um dia. O que ele está mostrando aqui? Vários ativos, certo? Então eu consigo agora ter esses ativos, todos esses aqui estão me dando, digamos, oportunidade de compra, com esse setup que eu ensino lá no curso, que é o de força relativa. Agora, o que eu posso ver aqui, pessoal? O que é a parte legal? Eu posso testar a estratégia em cada um desses antes para saber o grau de assertividade deste setup dentro de cada estratégia. Então eu venho aqui, estratégias, gerenciador de estratégias, vou pegar o FR20, ele vai abrir aqui o testador e eu vou começar aqui, eu vou dar um play, vou chegar no gráfico e eu vou começar a testar, tá? As estatísticas dele. Pode parecer um pouco confuso, mas depois que vocês começam a mexer, vocês vão entender bem como as coisas funcionam. Então eu já estou aqui no BTC USD. Tá? Ele já me mostrou todas as entradas, eu posso botar o período aqui. Nas estatísticas eu boto o período. Eu vou pegar os últimos 3 meses, vou botar lá desde outubro, vou botar novembro. Novembro, dezembro, janeiro. É interessante a gente ficar observando os últimos 3 meses, os últimos 6 meses que sejam da moeda. Então aqui, agora sim, Matic, 40%. Nos últimos 3 meses não tá legal fazer esse tipo de entrada na Matic. Não tá legal usar esse setup de força relativa lá na Matic. Se eu pegar o Bitcoin, voltei pro Bitcoin agora para fazer o certinho, tem que clicar aqui, tá, pessoal? Não se atentem nos valores, se atentem à assertividade, tá? Assertividade do modelo, quantas operações, porque se tiver valor positivo, vai depender muito do teu capital, entendeu? Então o valor ele acaba sendo meio irrisório, tá? Então, o que tem aqui, A gente fez 11 operações, 8 vencedoras, 3 perdedoras, tá? Isso no Bitcoin. Se eu pegar Ethereum,
As moedas com mais volume, né, as melhores do mercado, elas vão ter mais assertividade. Tá vendo aqui, ó? Ethereum, 66%, fez 9, acertou 6, errou 3. Solana, 9, acertou 6, errou 3. Avax, as que estão dando possibilidade, né? Cliquem aqui no valor para recalcular. A VAX deu 71, acertou 5 de 7, errou 2. ADA. A ADA já não ficou boa. A ADA, digamos, por que eu vou fazer o trade de força relativa na ADA se ela acertou nos últimos 3 meses 42%? Aí que tá, entendeu, pessoal? Então se eu pegar a Matic, 40%, Matic também não está indo bem, esse setup não está funcionando bem na Matic. Então esta é a parte interessante, a gente tem um setup de gráfico diário na força relativa e a gente consegue testar ele e a gente consegue todo dia e ali no final do dia filtrar quais são as moedas que estão nos dando entrada e a gente consegue ver quais são as moedas que nos últimos X tempo estão com um percentual bom de acerto para a gente tentar arriscar, né, fazer a entrada ou não, para a gente poder fazer esse tipo de análise. Então, isso, pessoal, é muito interessante na Vector por causa disso. Isso aqui eu ensino nos mínimos detalhes lá no curso para vocês, mas nos mínimos detalhes, do início ao fim. Eu ensino a montar a estratégia, eu explico como é que ela funciona, eu explico qual é o ponto de entrada, eu explico como que vocês vão utilizar essas duas ferramentas bem nos mínimos detalhes. Aqui eu expliquei bem por cima. Tá? Eu preciso que vocês importem um arquivinho do testador da estratégia, que é um código ali que eu programei para a gente poder ter esses resultados aqui, para poder ver essas estatísticas. É uma programação que foi feita para vocês conseguir fazer isso. E eu ensino lá nos mínimos detalhes. Eu ensino na Bolsa de Valores isso. Porém, na Vector, como a plataforma é a mesma função, é a mesma coisa para testar na Vector as criptos, é a mesma coisa para testar na Bolsa as ações. Então, é a mesma coisa, entende? Então, agora eu vou mostrar para vocês a questão do robô aqui rapidinho. Aqui, pessoal, o que eu tenho aqui, tá? Mês de janeiro, todo mês de janeiro. Ó, vou pegar aqui de novo, personalizar período. Botar para vocês verem aqui, ó. Tá? Janeiro, dia 1 de janeiro a 31/12. Dei ok. Tá? É lógico, ele já estava carregado, mas só para vocês verem. Se eu tivesse mudado, ele ia alterar aqui, tá? Então tá aqui. Eu comecei lá em cima, lá, ó, se você reparar, ó, com 2 contratos, tá vendo? Eu cheguei a passar para 4, logo depois eu pensei, não, vou voltar, vou deixar quieto com 2 e vamos com 2 e eu vou aumentando de acordo com como o mês for andando. Eu terminei o mês daí com 1.576. Eu consigo mostrar para vocês isso aqui também, ó. Vou exportar aqui relatório, ó, Plau. Vou criar um novo, 133. Aí ele vai abrir todas as minhas operações do mês aqui, tá, pessoal? Agora eu vou lá embaixo aqui, ó. Aqui embaixo que a gente consegue ver. A gente consegue ver o nível de acerto que eu tive utilizando o robô neste mês, tá? Tá aqui 76% de acerto. A gente chega a ganhar 5 seguidas e perde uma. A gente trabalha sim com uma expectativa matemática negativa, acaba ficando negativa porque a gente utiliza uma ferramenta chamada break-even, onde ele defende, quando a gente atinge 40 ou 50 pontos da entrada, ele já defende o trade e depois o trailing stop puxa. Então a gente a gente não trabalha com um alvo fixo, a gente fica com um alvo de acordo com o que o mercado está andando e com um stop fixo, tá? A gente tem um stop fixo. Então isso faz o quê? Que a gente faça várias entradas, as entradas que a gente faz, às vezes a gente pega um valor menor do que o alvo porque a gente defende. Tá? Então a gente defende. Então as nossas entradas dentro dessa estratégia que eu estou utilizando, dá para utilizar outras, dá para trabalhar 2 por 1, 3 por 1, vai mudar o índice de acerto, tá, pessoal? Isso que você tem que entender. Então, a gente fica com uma média de 33 cada vez que a gente ganha e perde 90, digamos, na média, tá? Porém a gente acerta 5 para 1, tá? Então isso permite que a gente saia no lucro dentro da utilização do robô. Pessoal, é só ligar o robô lá e correr para braço? Não é. Não é. Tem pessoas que conseguem se manter no positivo, tem alunos que às vezes estão perdendo e às vezes estão usando estratégias extremamente parecidas. E o porquê que às vezes pode mudar o resultado de um para o outro? Porque, pessoal, existe a interferência. Né? A minha interferência, qual é a minha interferência? Eu tenho uma meta. Porém, dependendo da forma que eu estou chegando na meta, ou dependendo da forma que o mercado se comportou naquele dia, dependendo o que aconteceu, dependendo como que iniciou, às vezes eu inicio tomando um stop. Né? Às vezes eu tomo um stop, daí o robô recupera, daí ele fica positivo, cara, vou parar, entendeu? Esse tipo de interferência que existe, né? E aí cada um faz a sua. Eu não consigo fazer interferência por todos e nem quero fazer por todos. Uma das coisas que eu até digo pro pessoal do robô é, cara, tentem
Se querem seguir o que eu estou utilizando, a forma que o robô está configurada para mim, vocês no mínimo têm que testar e entender o que o robô está fazendo e o porquê que ele opera daquela forma, porque daqui a pouco para vocês aquilo ali pode não ser interessante. Eu tenho um dos meus alunos ali da parte do robô, ele opera de uma forma completamente diferente, ele testa coisas diferentes e ele tem resultados, ele pega e posta várias vezes ali resultados positivos e às vezes, cara, usando outros setups que o robô tem. Eu utilizo basicamente tendência, mas o robô tem opções ali de setups contra tendência, setups de Fibo. Agora a gente adicionou um setup de Pivot Point, tá? Mas eu estou bem focado na parte de tendência, mas eu dou opções. E os alunos, tem alunos que usam as outras opções e às vezes tem resultados diferentes. Né? Às vezes resultados positivos e às vezes negativos. Às vezes tem dias que eu saio negativo, os dias que eu tomo loss e daqui a pouco tem aluno sendo positivo. Então não existe nada certo. Tem muita gente que acredita, né, que trabalhar com operações automatizadas é simplesmente ligar o robô e vou sair e vou ficar rico. Cara, não existe isso daí. Tá? Eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, a realidade. Eu consegui acumular, começando bem levezinho lá, 1.500. Agora vamos ver como é que vai ser o meu mês de fevereiro, como é que está sendo. Atualmente, em fevereiro, eu acho que eu estou um pouquinho positivo, mas teve uns 2-3 dias que eu não consegui operar por causa da Clear. A Clear, tive que fazer uma atualização de cadastro, aí já me deixaram 2 dias fora. Teve um outro dia que deu problema. Até o pessoal sabe ali, eu comentei no grupo ali que o meu robô estava fazendo as entradas, mas a Clear não estava mostrando. Nossa, deu maior confusão naquele dia. A culpa não era do robô, foi da corretora mesmo. Eu tive um baita de um problema, um baita de um estresse naquele dia, porque eu acabei ficando posicionado com 16 contratos, eu acredito, e simplesmente eu não enxergava a minha posição nem na plataforma da Clear e nem no MetaTrader, não enxergava em lugar nenhum. Tive que pedir para eles encerrar minha posição na mão lá. Sorte minha que o mercado foi a favor da minha entrada. Eu acabei ficando positivo, mas foi bem... foi um dia bem complicado, porque, cara, tu tá posicionado com 16 contratos de índice, 16 contratos de índice dá 16 vezes 20 mil, tá? Eu tava posicionado com 16 vezes 20 mil, tava com 320 mil na posição, tá? Não é a minha posição de longe, eu trabalho com 16 contratos, nem perto disso. No robô eu tô trabalhando com 4, para você ter noção, tá? Então, pessoal, cara, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe, se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.